Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria poder estar aqui hoje nesse encontro tão importante, onde a gente está conversando sobre a questão da migração e também do tráfico humano. Sou aqui de Manaus, Amazonas, moro aqui. Vou falar um pouquinho no começo. A Rede Um Grito pela Vida é uma rede nacional no Brasil, que participa também da Rede Thalita Kum. A Rede Thalita Kum iniciou seu processo em 2004, pela União dos Superiores Gerais, como o grande apelo e desafio que a União das Superioras Gerais teve, foi de convocar toda a vida religiosa a poder pensar numa proposta de trabalhar com a questão do tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças vítimas para exploração sexual. Então, a Rede Um Grito pela Vida iniciou seu processo em 2006 e em 2007 iniciamos aqui no Brasil através da CRB Nacional, Conferência dos Religiosos do Brasil, que é um projeto onde a rede atua de forma muito descentralizada, de forma articulada com várias organizações e iniciativas afins em relação à prevenção, ao cuidado da vida, especialmente nos estados e municípios. Tanto assim que hoje, no Brasil, nós estamos com 22 núcleos, aliás, 29 núcleos, estando em 22 estados do Brasil, dos 26 que temos no Brasil. Quando a gente fala em tráfico humano, a gente se assusta muitas vezes pelo grande número de pessoas que são traficadas. E o número de vítimas do tráfico num ano ultrapassa 50 mil no mundo. E a pandemia tem colocado as pessoas muito mais vulneráveis e em maior risco de se tornarem vítimas do tráfico humano. A gente poderia se perguntar o que é mesmo tráfico humano. Então, conforme o Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas é caracterizado pelo recrutamento, pelo transporte, pela transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força, ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, do engano, do abuso de poder e de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra, para o propósito da exploração. Esse protocolo foi no país, ele entrou em vigor em 2004, porém atualmente ele não está sendo tão observado pelo governo, até pela situação atual de vulnerabilidade em todos os sentidos no nosso país. E aí a gente poderia se perguntar, falando em questão de imigrantes, o que é o contrabando de imigrantes e qual a diferença com o tráfico de pessoas? O contrabando de imigrantes é um crime que envolve a obtenção de benefício principalmente financeiro ou material pela entrada ilegal de uma pessoa no estado ou no país. O contrabando, ele afeta quase todos os países do mundo e elimina a integridade dos países e comunidades e custa milhares de vidas a cada ano. O contrabando de imigrantes, mesmo em condições perigosas e degradantes, envolve o conhecimento e o consentimento da pessoa contrabandeada sobre o ato criminoso. No tráfico de pessoas, esse consentimento é irrelevante, ele não é considerado. A pessoa é levada para uma ação de exploração do ser humano. A exploração dentro do contrabando, ela termina com a chegada do migrante no seu destino, enquanto que com o tráfico de pessoas, ele acaba sendo envolvido depois da chegada da pessoa, porque a pessoa se torna exploração, vítima dos traficantes,
exatamente para obterem um benefício de lucro por meio dessa exploração. No nosso país, a gente tem tido muitas situações de tráfico de crianças. Geraldo falava exatamente nesse cuidado da criança e no perigo que a criança corre, principalmente durante esse tempo de Covid. E nós temos algumas situações muito concretas de crianças que são trazidas para o país para serem usadas como na costura ilegal, né, nas firmas de costura de roupas, na mendicância, na adoção ilegal e tantas outras formas onde a criança hoje é envolvida na questão do tráfico humano. O tráfico de pessoas, ele é um dos crimes mais antigos presentes na sociedade, possuindo já alguns relatos desde a Idade Média, né, se nós olharmos um pouco a história. De 2014 a 2016, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Ministério da Justiça e Segurança Pública do país foram registradas 745 denúncias de tráfico de pessoas no Brasil, somente através do número 180, que é o número de denúncia. Os números são altos, apresentam uma crescente, levando em consideração que entre os anos de 2012 e 2013 foram registradas 398 denúncias através do mesmo número. Então, acredito que não só no Brasil, mas em todos os países existem números grandes e alarmantes sobre a questão do tráfico de pessoas. No crime do tráfico humano, os traficantes, eles se aproveitam da situação de vulnerabilidade das pessoas para colocá-las numa situação de exploração. E as vítimas têm um perfil muito variado. Podem ser mulheres, crianças, adolescentes, pessoas LGBT, imigrantes, migrantes. E o que as une é exatamente a vulnerabilidade que as expõe às promessas de ofertas enganosas. E uma forma muito comum é a promessa de emprego. O empregador, entre aspas, paga a passagem, o alojamento da vítima, que deve pagar esse custeio com o seu trabalho, uma dívida que ela nunca vai conseguir pagar. E há também a promessa de emprego que não corresponde à realidade. Então, a pessoa, ela ganha uma promessa de emprego, ela chega no destino pensando que, por exemplo, ela vai aceitar garçonete ou vai ser modelo, mas, na verdade, ela acaba numa situação de exploração sexual. A maioria das vítimas são mulheres e meninas, recordando que chega praticamente a 72% dos casos de meninas e mulheres traficadas no Brasil, fora e dentro, que são usadas para exploração sexual. Oi. Irma, tem 2 minutos. Sim. 2 minutos, ok. Obrigada. No Brasil, hoje, é o país, o número de mulheres para fins sexuais ele é enorme. E na pandemia, a gente tem visto o grande aumento devido à vulnerabilidade de falta de emprego, a grande pobreza que vai aumentando. Então, nós temos que estar muito atentos e atentas à situação hoje das pessoas que vêm como migrantes e que são vítimas do tráfico humano. Nós temos tido situações muito concretas aqui na região norte do país, principalmente, onde tem a entrada dos venezuelanos que vêm via Boa Vista, Roraima. Então, situações muito graves de casos de exploração sexual, de casos de venda ilegal de órgãos e por aí vai, né? E o Papa Francisco, ele nos deixa muito claro que uma economia sem tráfico de pessoas é uma economia que cuida das pessoas, que oferece emprego para uma construção social segura, é uma economia com regra de mercado, que promovem a justiça, para conjugar legítimo lucro com a promoção do emprego e das condições dignas de trabalho. Então, acredito que esse é o grande desafio nosso hoje,
tanto nós como Rede Um Grito pela Vida, como também cada um de nós que trabalha com pessoas em situações de vulnerabilidade, né? E, por fim, eu queria só dizer que o tráfico de pessoas, na verdade, é a ponta do iceberg, pois está baseado numa falsa ideia de liberdade econômica, né? Em que toda instância ética, social e política é estranha e se torna um obstáculo, muitas vezes. Então, nós devemos lutar por uma economia sem tráfico, uma economia que valoriza e zela pelo ser humano e pela natureza e não explora os mais vulneráveis. Eu vou terminando por aqui. Obrigada.